Então fala você conectado comigo mais uma vez aqui no canal Vasco Connection. Sou o Eduardo Ferrari, trago notícias do Vasco e também do Grêmio Novo Horizontino. Mas antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like, acione também o sino das notificações aqui no canal. É muito importante a sua inscrição, é de graça, não paga nada. Vamos juntos e vamos falar de Vasco e também do Novo Horizontino, que é o adversário do Vasco nesse sábado em São Januário. Ou seja, estaremos juntos, mais uma transmissão cheia aqui no canal, e o Novo Horizontino vem com desfalque também, assim como o Vasco, né? Sabemos que o Vasco, infelizmente, perdeu o Alex Teixeira para esse confronto importantíssimo dentro da nossa casa. E assim, com ingressos esgotados e tudo mais, uma crescente, cobramos tanto do Alex Teixeira, um desempenho melhor do Alex Teixeira, e de repente ele marca 2 gols, enfim, foi decisivo, mas tomou um cartão amarelo, e infelizmente é desfalque para esse jogo de suma importância nas pretensões do Vasco, para o retorno, né, do Vasco, enfim, para a Série A do Campeonato Brasileiro. Gente, o Vasco enfrenta um Grêmio Novo Horizontino que hoje, na tabela de classificação, é o 16º colocado, ou seja, está brigando ali para não cair. Mas lembrando que o Novo Horizontino foi aquele adversário que tirou a invencibilidade do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro, jogando lá em São Paulo. O Vasco não conseguiu, infelizmente, um jogo horroroso, o Vasco foi derrotado pelo Novo Horizontino. E essa equipe do Novo Horizontino é uma equipe chata, né? Porque além de ter vencido o Vasco, venceu a equipe do Bahia jogando lá na Arena Fonte Nova, e ontem, mais uma vez, empatou com a equipe do Bahia. Ou seja, o Vasco precisa de concentração, o Vasco vai precisar de muito esforço para vencer, sim, tá, a equipe do Novo Horizontino dentro de São Januário. Né? O time, geralmente, né, o técnico do Novo Horizontino escala o seguinte time, né? Lucas, Lepo, Rodolfo, Líger, Romário, Bruno Silva, Barba e Rômulo. Cléo Silva, Ronald, Lucas e o Lucas Tocantins e Quirino. Né? O desfalque aqui seria do meia Cléo Silva, um dos principais jogadores desse time do Grêmio, do Novo Horizontino, para ser mais exato. E assim, é um jogador chato, é um jogador habilidoso, é um jogador que tem uma boa chegada, é desfalque para esse jogo contra o Vasco. E assim, o Vasco, mesmo sem o Novo Horizontino, sem o seu principal jogador, o Vasco também tem um desfalque importantíssimo, né? Eu trouxe aqui, então o Vasco vai precisar se cuidar para buscar esse acesso, né? Essa vitória dentro de São Januário. Então o Vasco precisa ir para cima do Grêmio. Então é isso sobre o Grêmio Novo Horizontino. O Vasco, entrando no assunto do Vasco agora, o Vasco retorna hoje ainda para o Rio de Janeiro, aí é aquele trabalho regenerativo dos jogadores. Depois o Vasco, enfim, treina amanhã, né, já começa a preparação do time para esse jogo importantíssimo contra o Novo Horizontino em São Januário. E é isso, gente, tem que entrar focado, entrar ligado para vencer o jogo. O jogo não vai ser fácil. O Vasco não vai ter vida fácil nessa Série B, né? Ingressos esgotados, e o técnico Jorginho deve fazer mais algumas alterações. Teremos um retorno, pelo menos muito importante, que é do Yuri Lara, ali no meio campo. O setor defensivo vem tomando muitos gols, o Vasco precisa corrigir isso, não pode tomar tantos gols assim. O Vasco passou um primeiro turno inteiro, né, com uma segurança bacana na zaga, no gol também, mas nesse segundo momento o Vasco vem sofrendo bastante gols e, enfim, falhas defensivas, e o técnico Jorginho está tentando ajeitar a casa ali, a cozinha, né? Vem tentando, tirou o Quinteiro, colocou o Danilo Boza, mas o time continua tomando gols desnecessários, gols por falha da defesa, e precisa corrigir. Né? Não adianta daqui para ficar, olha, vai dar certo, estamos trabalhando. Não, tem que corrigir para não passar o sufoco que nós passamos ontem. Foi uma virada histórica, vibramos bastante, mas temos que virar a chave. Estamos na Série B de Campeonato Brasileiro. Né? O Vasco precisa sair dessa situação. Vira a chave, pensar no Novo Horizontino, focar no Novo Horizontino, jogo a jogo, treino a treino. Lembrando, gente, que daqui para frente
nós temos apenas 5 jogos nessa Série B. Então, o torcedor vascaíno hoje, né, o que nós mais queremos hoje é o retorno para a Série A. Só fazer o dever de casa, Eduardo? Agora sim. Recuperamos aquele jogo que nós perdemos, recuperamos fora, tá? Aquele empate contra o Londrina em São Januário. E isso também cabe, né, ao trabalho e ao esforço do técnico Jorginho, que colocou o time para frente, não teve medo de partir, buscar a vitória. E isso é fato. Quem assistiu o jogo, ele colocou o Tubarão, ele colocou o Alex Teixeira, ele colocou o Gabriel Peck. O que interessava para o Vasco ali era a vitória. Ele entendeu isso e buscou a vitória. Agora, e o técnico faz uma diferença muito grande. É aí que eu falo, olha, ele não teve medo de mexer, ele não teve medo de reagir, né, ao que o Operário vinha fazendo contra o Vasco. E agora ele tem que propor o jogo contra o Novo Horizontino em São Januário. Então, esses extremos que o futebol oferece e tudo mais, é que o técnico Jorginho vem trabalhando. Por quê? Olha, fora eu tomei um gol, tive que sair para o jogo, né, que foi contra o Operário. Em São Januário, quem manda é a gente, quem manda é o Vasco. Então, eu preciso propor o jogo, eu preciso sair para o jogo porque eu preciso demais dessa vitória. O Novo Horizontino sabe disso, é um time que propõe o jogo também, então, de repente, facilita um pouco mais a vida do Vasco. O Novo Horizontino não é aquele time retranqueiro, aquele time que fica atrás o tempo inteiro, é um time que sai mais para o jogo, né? Um time que deixa o adversário jogar também. Vamos ver se a equipe vai atuar assim contra o Vasco também em São Januário. Né? Porque, não, é uma equipe chata, beleza, mas é uma equipe que sai para o jogo. Então, quando o adversário sai para o jogo, isso é fato, não precisa ser a gente não precisa adivinhar, né, para falar sobre isso. Deixa esse espaço, né, para a gente atacar, para o time adversário criar jogadas, e tem isso, né, isso é futebol. Então, assim, gente, primeiro ponto, preparação total, foco, né, dos jogadores, da comissão técnica para esse desafio, para mais uma decisão no Campeonato Brasileiro. Olha, esse jogo contra o Novo Horizontino pode ser, sim, o jogo do acesso. E vou explicar por quê. Olha, um resultado ruim dos adversários, uma vitória do Vasco contra o Novo Horizontino, até porque o Vasco depois enfrenta o Sport num jogo dificílimo, então, assim, fora, né, lá no Recife. Então, assim, o Vasco precisa vencer, encarar o Sport lá, com um time já resolvido, né, com a pontuação que não deixa o Sport chegar ali, colar no Vasco, na verdade, ou até ultrapassar. Então, e o Vasco conseguindo um empate fora, uma vitória fora contra a equipe do Sport, que não é impossível também não, tá? O Vasco perdeu jogos para o Grêmio e para o Cruzeiro e propondo o jogo, jogando bem. Foi bem, estava bem no momento que o Vasco tomou o gol, infelizmente. Agora, é virar essa chave, é virar essa página, o técnico Jorginho trabalhar duro, trabalhar firme, para que a gente possa conquistar mais 3 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. Não vai ser fácil, né? Foco total, né? Mas vamos acreditar até o final, porque o Vasco é para quem acredita, o Vasco é para quem cuida, o Vasco é para quem ama. A torcida do Vasco vem fazendo isso jogo a jogo, treino a treino, postagem atrás de postagem, apoiando o clube, apoiando o time, e queremos apenas um Vasco, o nosso Vasco, na Série A do Campeonato Brasileiro, nada mais do que isso, gente. Sabemos disso aqui, vamos com tudo. Peço mais uma vez para que você se inscreva no canal, né? Deixe aí o seu like, acione também o sino das notificações. É muito importante a sua inscrição aqui no canal Vasco Connection. Já ultrapassamos essa marca importantíssima, uma marca expressiva, né? De 58 mil inscritos, rumo aos 60 mil inscritos aqui. Só depende de você, paga nada. E compartilha aí nos grupos de Telegram, WhatsApp, Instagram e tudo mais os nossos vídeos, os nossos conteúdos aqui no canal, tá certo? Sou Eduardo Ferrari, daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Gigante da Colina. Um beijo no coração de todos e saudações vascaínas.